Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos a divulgação por parte do IBGE de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostrando que o desemprego no Brasil atingiu sua maior taxa em 2020, uma média de 13,5%, mas também foi recorde em 20 das 27 unidades da federação. Em 15 estados, o nível de ocupação ficou abaixo dos 50%. A gente vem falando aqui, Fausto, dos índices relativos ao desemprego no Brasil. Como é que você vê esses novos dados divulgados pelo IBGE? Bem, Glauco, os dados, de certo modo, consolidaram, né, o número do ano, né, e nós chegamos ali no final de 2020 com uma taxa aí de 13,9, ou seja, quase 14 milhões de desempregados, né? Na média ficou em 13,5, mas o final ali do ano mostrou para a gente que o desemprego caiu um pouco, mas muito aquém da necessidade. Essa nova divulgação que saiu mostra também bastante a nossa desigualdade pelo país. É muito diferente a taxa de desemprego em regiões como o Nordeste, com regiões como o Sul. É muito diferente a taxa de desemprego entre os brancos e os negros, ou seja, os negros têm uma taxa de desemprego muito mais alta. A mesma coisa acontece com relação à informalidade, as questões vinculadas à educação, ou seja, os trabalhadores que não têm ensino médio completo têm uma taxa de desemprego que ultrapassa os 20%. Isso tudo chama atenção, de certo modo coloca para a gente uma série de dilemas estruturais da nossa economia, do nosso mercado de trabalho, mas mostra principalmente um processo muito acelerado aí de desarticulação do mercado, aumento da taxa de informalidade, aumento da taxa de subutilização e, de alguma forma, um pouco das enormes dificuldades que a gente vem sentindo e que estão muito além da própria pandemia. Eu acho que esse é um dado que a gente tem que olhar com bastante atenção. A gente já vinha com uma trajetória de alta e, de alguma forma, a pandemia só agravou um quadro que já estava colocado e acentuou as nossas desigualdades. Então, acho que essa é uma discussão bastante importante que a gente precisa trazer. Ao mesmo tempo, tinha-se uma expectativa ali que, se a pandemia arrefecesse, o mercado de trabalho voltava e, de alguma forma, você começou a assistir isso ali no final do ano passado, com uma melhora, um aumento aí da taxa de criação de postos de trabalho, mas que, como esse dado é de dezembro, né, então nós estamos falando do passado, com a aceleração da pandemia, o que nós estamos vendo, toda essa possibilidade aí que se tinha, ou que se pelo menos discutia, de uma recuperação econômica, ela já está dada como algo que não deve ter acontecido, né? Muito bom, a gente vai ver isso, né? Claramente os outros números indicam que não aconteceu, e tudo mostra que, de certo modo, a gente entrou novamente numa espiral muito complicada do ponto de vista econômico, que tem a ver com o descontrole total e absurdo aí que nós estamos assistindo com relação a essa segunda onda da pandemia. E como você destacou, Fausto, essa taxa de desemprego não atinge a todos de uma forma equânime. Quando a gente vê aqui, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres, homens, a taxa de desocupação em 2020 ficou em 11,8%, mulheres 15,7%. Entre os negros é 17,3%, entre os brancos 10,9%, é quase o dobro. E por faixa etária, a taxa de desocupação chega ali a 29,5% entre jovens de 18 a 24 anos. Ainda é uma situação que aprofunda as desigualdades que já existem no mercado de trabalho e no Brasil como um todo, Fausto. Além de aprofundar, coloca em questão uma parte importante do nosso futuro, né, Glauco? Quando você tem uma taxa de desemprego tão alta entre a juventude, isso significa que esse jovem está tentando ingressar no mercado de trabalho, não está conseguindo, e todas as pesquisas referentes a essa transição aí da juventude entre a escola e trabalho indicam que, quando o jovem ingressa de maneira precária no mercado de trabalho, ele carrega essa marca ao longo da sua vida.
nós devíamos agora, inclusive, estar vivendo o oposto disso, né? Ou seja, nós conseguimos colocar um patamar bastante importante da juventude nas universidades, um grupo grande de jovens está se formando, e o que nós estamos vendo é que esse jovem sequer consegue encontrar o posto de trabalho. 40% das pessoas que se formam hoje no nível superior não conseguem encontrar posto de trabalho na área que se formaram. Isso é, de certo modo, uma perda bastante importante num momento em que o Brasil deveria estar, de certo modo, aproveitando esse seu bônus demográfico com a entrada de uma juventude no mercado de trabalho. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é, de certo modo, perdendo essa oportunidade e, de alguma forma, colocando aí uma parte importante do nosso futuro, da nossa juventude, numa situação bastante difícil e que vai carregar aí para os nossos próximos anos, para as próximas novas décadas. E Fausto, você disse que essa situação não é propriamente só por conta da pandemia. A gente já tem uma desestruturação do mercado de trabalho brasileiro que vem de antes. Quando a gente se recorda, por exemplo, da instituição da reforma trabalhista, que não só prometia a criação de mais empregos, mas também modernização das relações de trabalho, aumento da produtividade, aumento inclusive da formalização, verificamos aqui que de fato a porcentagem dos formais aumentou, mas não porque tenha mais trabalhadores formais, mas sim porque desapareceram os informais, porque simplesmente ficaram sem ocupação. Então a gente tem essa desestruturação continuando, com uma massa salarial mais baixa, com pessoas com rendimentos mais baixos, e isso afeta a economia como um todo também do lado da demanda, Fausto? É o que a gente está vendo, né? Claro que a gente tem nos dados ali alguns efeitos estatísticos que tem a ver com a quantidade bastante grande de pessoas que saíram do mercado de trabalho ao longo do ano de 2020. Isso tem muito a ver com a pandemia. A pandemia, de certo modo, tirou, em especial, os trabalhadores informais, os trabalhadores de menores renda do mercado, né? As pessoas simplesmente pararam de procurar emprego, pararam de ter que lidar com a situação do mercado de trabalho, uma vez que não havia possibilidade sequer para ele. Acho que esse é um dilema que está colocado para nós, e de como que a gente vai enfrentar isso agora no pós-pandemia. A discussão que o atual governo trouxe desde a época, na verdade desde o governo anterior, desde o Temer, o que a gente tem visto é essa ideia de que se você desflexibilizar, se você abrir, se você retirar direitos, você melhoraria o mercado de trabalho. Está muito claro que isso não é verdade. Nós já estamos aí indo para passamos do 3º ano da reforma trabalhista e até agora nenhum emprego foi gerado. Ao contrário, o que a gente tem visto é um aumento aí da desigualdade, um aumento da informalidade, a redução da renda média dos trabalhadores, do direito, né, do conjunto da classe trabalhadora, e o que nós estamos assistindo cada vez mais é um emprego vinculado a esse mundo cada vez mais precário. Então, esse é um dilema colocado, não há a menor dúvida que o que leva à criação de empregos é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico, e isso está bem longe de acontecer recentemente no Brasil recente. Enquanto a gente não superar a discussão da pandemia, essa discussão não tem nenhuma possibilidade de retorno. A gente precisa, é inevitável que a gente minimamente controle o que nós estamos assistindo. A economia, ela de certo modo é reflexo da sociedade em geral. Uma sociedade que está perdendo alguma coisa, cerca de 2.000 pessoas por dia, não tem como ter uma relativa normalidade. E aí não tem jeito, ou seja, sem normalidade não há previsibilidade, sem previsibilidade não há investimento, sem investimento não há emprego, não há renda, e sem isso também não há consumo, ou seja, a gente está aí naquele círculo vicioso em que cada vez mais a situação vai ficando mais complicada no nosso país. É inevitável, nós temos que, a sociedade precisa se mobilizar para que de alguma forma a gente crie alternativas a um governo, a um desgoverno, que de certo modo abre mão de minimamente combater a pandemia, e minimamente nós precisamos, enquanto sociedade, encontrar um caminho para que a gente possa reverter essa curva da Covid. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, um ótimo final de semana e até a próxima. Até a próxima, Glauco. E aí, vamos lá, né? Semana que vem temos toda essa discussão do auxílio emergencial que passou ontem na Câmara, num valor muito baixo, né? R$250.
Acho que é importante a gente olhar com mais cuidado e pressionar o governo, porque o que está colocado aí não vai dar conta para a sociedade de jeito nenhum enfrentar essa crise que a gente está vivendo. Então, bom fim de semana, Glauco, bom fim de semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.